Boa tarde. E a atenção dos americanos hoje está voltada para Tulsa, Oklahoma. A cidade receberá Donald Trump para um grande comício, o primeiro grande comício antes das eleições. A cidade, o local do comício, comporta 19 mil pessoas, mas a organização do evento anunciou que já foram distribuídos mais de 1 milhão de ingressos, ou melhor, 1 milhão de pessoas já pediu ingresso para o evento. É claro que não irá todo mundo desse 1 milhão, é uma forma de mostrar força à campanha de Donald Trump. Mas, de todo modo, a prefeitura de Tulsa espera algo em torno de 100 mil pessoas para o comício. No ginásio onde será realizado o comício, como disse, cabem 19 mil pessoas, portanto, cerca de 80 mil pessoas ficarão do lado de fora. E é daí que surge uma grande preocupação, porque, segundo o prefeito de Tulsa, G.T. Bynum, existe a possibilidade de baderneiros de outros estados já estarem muito próximos e dirigindo a Tulsa. Bem, sobre isso, o presidente Donald Trump foi bastante enfático. Ele disse à a Fox News, mostrou uma fala do presidente em que ele diz: "Você não será tratado como se estivesse em Nova York, Seattle ou Minneapolis." Ele estava se referindo especificamente a quaisquer manifestantes, anarquistas, agitadores, saqueadores ou levianos, pessoas levianas que estão indo para Oklahoma. Por favor, entendam vocês que não serão tratados como se estivessem em Nova York, Seattle ou Minneapolis. É claro que, por outro lado, a grande mídia chiou. Aqui vocês estão vendo uma foto de pessoas buscando ingresso. Existe concentração no Book Center, onde será realizado o comício. Essa concentração de pessoas começou já na segunda-feira. Gente querendo buscar os principais lugares, buscar lugares dentro do ginásio para o comício. E é claro que, como não poderia deixar de ser, a grande mídia já abriu o bico, onde já se viu uma concentração deste porte em tempos de pandemia. O presidente Trump também respondeu a essas críticas, mostrando fotos de aglomerações gigantescas em Seattle, em Nova York, por exemplo, e nenhuma palavra da grande mídia a respeito. Quer dizer, as aglomerações dos antifas para a esquerda não trazem nenhuma preocupação. Provavelmente nenhum deles é capaz de transmitir ou receber o vírus. Mas quando se trata de Donald Trump, é claro, a conversa é outra. Claro que tudo isso era bastante previsível. Donald Trump, no entanto, não deixa passar uma dessas sem resposta, uma sequer. Porque, afinal, o presidente, mais do que ninguém, sabe que estamos em guerra, o mundo está em guerra, pessoas contra pessoas, pessoas de esquerda contra pessoas de direita. Acontece que nessa guerra a mídia dá sempre mais atenção ou respeito ou interesse às vozes da esquerda. Salvo em uma ou outra ocasião, algum discurso esquerdista acaba saindo pela culatra, vamos dizer assim. Foi o caso recente de um jornalista da Deutsche Welle, um jornalista brasileiro da Deutsche Welle, que fez uma declaração odiosa contra o presidente Donald Trump e foi devidamente demitido da emissora alemã. Trata-se do brasileiro J.P. Cuenca, jornalista ligado à Deutsche Welle. Ele publicou no Twitter a seguinte frase:
O brasileiro só será livre quando o último Bolsonaro for enforcado nas tripas do último pastor da Igreja Universal. Imediatamente, o veículo alemão de mídia o demitiu e disse o seguinte: é desconcertante ver um veículo... o direito universal à liberdade de imprensa e de expressão continua sendo defendido, evidentemente, mas ele não se aplica no caso de tais declarações, afirmou a Deutsche Welle em seu comunicado oficial. Aí o que aconteceu? O jornalista deu piti. Primeiro ele disse: é desconcertante ver um veículo alemão caindo no jogo persecutório de elementos fascistas no Brasil. Infelizmente, terei de tomar as medidas cabíveis e levar isso às últimas consequências. Adiante, em outros posts no Twitter, ele disse: infelizmente, terei que tomar medidas cabíveis e levar isso a últimas consequências. Não aceito ser caluniado e difamado de forma alguma pela imprensa supostamente livre e democrática que deveria me apoiar. Ele está falando da Deutsche Welle, que ele deu um pontapé no fundilho. Contra o linchamento virtual, em outro post ele diz: contra o linchamento virtual de origem fascista que contou com dezenas de ameaças de mortes recebidas via inbox nas últimas 72 horas, o meu tweet em questão não contém discurso de ódio e incitação à violência, e qualquer um com um mínimo de leitura é capaz de perceber isso. Será mesmo? Vamos voltar ao tweet que deu origem a tudo isso. Ele diz: o brasileiro só será livre quando o último Bolsonaro, aí ele está se referindo a toda a família de Bolsonaro, for enforcado. A forca pressupõe a morte por enforcamento. For enforcado nas tripas do último pastor da Igreja Universal, o que também pressupõe a morte de todos os pastores. Já que ele está se referindo ao último Bolsonaro, há um morticínio grande aí do primeiro ao último, mas outro morticínio do primeiro ao último pastor da Igreja Universal, porque uma vez morto, teria que ceder as tripas para o enforcamento dos Bolsonaros. Portanto, claro, a matança começaria lá pelos lados da Igreja Universal. É o que se depreende. Não podemos entender outra coisa de uma frase tão direta e objetiva. Mas, como ele termina dizendo, meu tweet em questão não contém discurso de ódio e incitação à violência. E qualquer um com um mínimo de leitura é capaz de perceber isso. Pois é, aí temos que dar razão ao professor Olavo, que dizia já há muitos anos atrás, no saudoso True Outspeak, que a esquerda tem um comportamento psicótico. São, no mínimo aí, maluquinhos, ou psicopatas mesmo, para dizer a verdade. Porque não é possível entendermos este post, essa tweetada, este tweet de outro modo. Como, por exemplo, fazer com que os pastores da Igreja Universal se deixem sacrificar para que suas tripas sejam tiradas, para enforcar outras pessoas sem envolvermos aí um mínimo que seja de ódio, mas mais do que isso, um mínimo de violência, porque só o fato de tirar as tripas dos pastores para enforcar a família Bolsonaro, bem, penso que tenha que existir um pouco de violência. Ninguém fará isso como quem vai ao parque num piquenique de sábado à tarde. Mas é isso, essa é a guerra que nós estamos aqui enfrentando, que o presidente Donald Trump está enfrentando na América e que todas as pessoas de bem estão enfrentando no Ocidente inteiro. O ódio da esquerda contra a direita.
O problema é que quando a direita revida, ela sim é odiosa. Ela sim age motivada pelo ódio e pela violência, porque é um crime defender-se da esquerda, que não tem intenção violenta propriamente, como diz o jornalista demitido da Deutsche Welle. Eles querem apenas nos matar, mas isso não quer dizer que façam com ódio ou com violência. Coisa absurda. Seja como for, está aí a preocupação dos americanos de que hordas de pessoas boazinhas venham para o comício de logo mais de Donald Trump para confrontarem-se com os apoiadores do presidente. Bem, tem gente dizendo aqui nas redes sociais que é bom mesmo que venham, porque, como disse o presidente, ali ninguém os receberá como foram recebidos em Minneapolis, em Seattle ou em Nova York. Em Tulsa, o buraco é mais embaixo. Vamos aguardar. Estamos esperando o comício do presidente. Só um detalhe, essa semana Joe Biden fez um comício onde se respeitava 1 metro de distância entre as pessoas e também todos de máscara, evidentemente. Além do 1 metro de respeito, o comício parece que foi além desse 1 metro. Havia basicamente em torno de 5 a 6 metros entre uns e outros, o que no frigir dos ovos talvez não enchesse uma Kombi. E aí já existem institutos de pesquisa nos Estados Unidos dizendo que Biden tem 2% a mais da preferência dos votos. Pois é aquela história. Você vai acreditar em mim ou no que os seus olhos estão vendo? Até depois.